Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje venho falar aqui de declarações do nosso antigo primeiro-ministro em que ele diz que a direita populista está a pôr os valores europeus em causa. Eu adoro que António Costa, sendo ele o ex-líder do PS que fez questão de engordar o Estado para todos os lados possíveis e tornar a nossa democracia menos viável do ponto de vista de vários rankings mundialmente conhecidos, adoro que António Costa venha falar de valores europeus, nomeadamente valores de matriz judaico-cristã, que António Costa fez questão de desrespeitar durante todo o seu tempo de governo, nomeadamente através destas últimas aprovações em cima do joelho, em que ele aprova, por exemplo, pronomes neutros, casas de banho mistas e coisas semelhantes. Portanto, se há um paradoxo neste momento, é de António Costa, e é completamente ridículo o que está aqui a ser dito, mas já lá vamos. Queria-vos pedir para deixarem o like, se acharem adequado aderir ao meu plano Facho, que é um plano de apoio ao canal, e eu vi que alguns de vocês acharam uma piada infeliz o nome que eu dei ao plano, mas eu gostava de vos dizer que, além de ter alguma piada, logicamente, primeiro, Facho é um termo utilizado de forma... é calão de esquerda, digamos assim, e esse termo nada tem a ver com o fascismo em si, basta me investigarem a definição da palavra. E depois, efetivamente, tem piada porque é um rótulo que foi normalizado e atribuído pela esquerda a toda a direita, e portanto eu acho que é preciso também um bocadinho de humor para enfrentar a coisa, porque quem normalizou este rótulo não fui eu. Foi a esquerda, de forma completamente imbecil, porque eu pelo menos sei o que é o fascismo, sou contra, mas há pessoas que não sabem o que é e ainda assim utilizam o rótulo. Portanto, meus caros, era isto. Vamos então ao conteúdo, que foi para isso que vocês vieram aqui, e vamos ouvir o nosso antigo primeiro-ministro a falar sobre a direita populista, que eu acho que é no mínimo curioso. Esta nossa visão de Europa está bajo ataque da direita populista, pero também da direita democrática, que se deja condicionar por el populismo. Ante las amenazas globales, nosotros no necesitamos de menos Europa, pero de mais Europa. Eu acho que António Costa não percebe o paradoxo em que está, visto que António Costa diz querer defender os valores europeus, nomeadamente eu gostava que ele se relembrasse desse assunto, que idealizou a Europa como um conjunto de Estados livres e soberanos. Portanto, António Costa quer defender os valores europeus, nomeadamente de matriz judaico-cristã, através dos seus governos miseráveis e através do crescimento da Europa que torna cada vez menos as nações soberanas e livres. Neste momento, nós estamos a receber diretrizes de pessoas que não são eleitas na Europa. Estamos a receber diretrizes completamente contra a natura, tendo em conta que todos os países envolvidos na União Europeia são países diferentes. Estamos a receber diretrizes de pessoas que não vêm ao nosso país ver se é viável aplicar um determinado número de diretrizes, e estamos a aplicar diretrizes que são decididas, nomeadamente, por pessoas que não são eleitas. Portanto, isto é importante de relembrar. Sempre que António Costa decidir defender os valores democráticos ou os valores europeus contra a direita populista, nomeadamente direita patriota, que defende este determinado número de valores, António Costa diz que a direita põe os valores europeus em causa enquanto põe os valores europeus em causa. Porque António Costa não faz a mais pequena ideia, ou pelo menos finge não saber, o que são os verdadeiros valores europeus. E agora vocês perguntam, então mas Alexandre, és contra a União Europeia? Não sou contra a União Europeia, sou a favor de uma reformulação daquilo que é a União Europeia. Porque a União Europeia está-se a tornar num poder cada vez mais centralizado, através de pessoas que não são eleitas, e depois aplicam diretrizes que não fazem sentido nenhum tendo em conta a realidade individual de cada país. Porque nós até somos um bloco, obviamente, não podemos é fingir que são todos os países iguais. Não são, os países não são todos iguais. E há coisas que vão funcionar, nomeadamente diretrizes económicas que vão funcionar talvez nos países nórdicos, que têm outra capacidade financeira que nós não temos, porque nós somos um país que não gera riqueza de todos, estamos estagnados há muito tempo. E depois é importante também perceber que estas pessoas que aplicam as diretrizes não pisam no nosso país, portanto elas não vêm cá, não conhecem a realidade. E portanto, se os políticos que conhecem a realidade em Portugal têm dificuldade em aplicar um determinado número de medidas devido às suas dúvidas e à sua aplicabilidade prática, eu gostava de saber como é que burocratas, tecnocratas europeus vão conseguir definir medidas adequadas para o funcionamento português. Isso é que era importante. E, portanto, os valores europeus, portanto, que António Costa muito provavelmente não sabe quais é que são, de matriz judaico-cristã e nações soberanas e livres,
São valores que estão a ser postos em causa pela esquerda. Não é a direita patriota. A direita patriota defende Estados soberanos. O António Costa não faz ideia do que é um Estado soberano. Ou pelo menos faz de conta que não sabe. Porque se soubesse, não teria gerido o governo como geriu. Ante as crises, não necessitamos mais de egoísmos nacionais, sino mais solidariedade. Eu adoro esta ideia. Afinal, era só mais esta frase. António Costa chama à soberania nacional e chama às noções, e eu acredito que isto esteja tudo entre linhas, através da soberania nacional, os países que defendem, nomeadamente que tenham uma direita forte, tendem a defender, não todos, porque existem direitas muito mais preocupadas com a parte económica do que com a parte da identidade do país, dos símbolos nacionais, da soberania nacional, etc. Mas o que eu acho que é importante referir aqui é que António Costa, através desta questão do não precisamos de egoísmo das nações, precisamos é de mais solidariedade, António Costa está a dizer, entre linhas, e está lá a colocar esta questão, por exemplo, da imigração. Tenho a certeza absoluta. Nós precisamos de mais solidariedade com os outros povos. No entanto, não precisamos de egoísmo. O egoísmo seria o quê? Imigração controlada. Seria cotas na imigração. Cotas na imigração que este artista que aqui estava a falar, em conjunto com outro tipo de esquerda mais extremada do que a dele, decidiu extinguir do nosso país. É muito importante que as pessoas, quando estiverem a ouvir este tipo de barbaridades e disserem que a direita populista, extremada, fascista, o que for, quer pôr os valores europeus em causa, procurem exatamente quais é que são os valores europeus. E através daquilo que vocês conseguirem perceber do que são os valores europeus, percebam exatamente quem é que está a pôr esses valores em causa e em que países. Porque nós conseguimos perceber isso através de Portugal. Nós temos a tendência para achar que Portugal, nós portugueses temos a tendência para achar que Portugal vive numa bolha política, geopolítica, económica ou o que for. Não vive. Portanto, nós recebemos diretrizes de Bruxelas, que muitas vezes chegam cá e são impostas de forma imediata porque o socialismo não se sustenta sozinho e, portanto, é melhor obedecer a Bruxelas porque senão deixamos de receber fundos europeus e o António Costa não terá dinheiro para distribuir pela população. Isto às vezes sabem como é que é. E, portanto, assim sendo, qual é o socialismo que se sustenta sem os fundos europeus? Eu pessoalmente acho que não há nada mais sustentável para o socialismo do que obedecer à União Europeia. Por isso é que eles são todos muito europeístas e muito cosmopolitas, se quiserem. Porque, efetivamente, os regimes políticos que estes artistas defendem não criam riqueza. E como não criam riqueza, isso está mais do que visto em Portugal, precisam de alguém que lhes injete dinheiro para esses regimes políticos funcionarem. Portanto, António Costa, quando o Sr. Antigo Primeiro-Ministro disser que a direita está a pôr os valores europeus em causa, olhe para dentro e veja-se ao espelho. Eu acho que é importante, porque os valores europeus, mais uma vez digo, são valores que são definidos através de nações soberanas e livres, que não é o caso. Não podemos dizer que a União Europeia tem um conjunto de nações soberanas e livres, isso é falso. E outra coisa que podemos dizer é que António Costa, quando falar de valores europeus, nomeadamente associados à matriz judaico-cristã, eu pergunto-lhe se o Dr. António Costa está efetivamente a defender esses valores quando aprova leis completamente progressistas associada, por exemplo, a nomes neutros. Este pós-modernismo defendido de forma cega por toda a esquerda é importante ser referido, porque António Costa depois diz estas coisas e passa impune. Alguém tem que lhe dizer que o António Costa não fez nada se não destruir os valores nacionais e europeus. Portanto, era isto, meus caros. Era isto que eu tinha para partilhar convosco. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Hoje eu vou ver o debate logo entre Luís Montenegro e Rui Rocha. Não poderemos ver o outro debate que é mais tarde, porque eu e o Miguel, temos que ir descansar porque temos subsídios para pagar quando formos trabalhar e, portanto, vamos ver esses debates. Esse debate, entre Luís Montenegro e Rui Rocha, e estejam presentes porque nós vamos gostar imenso de ter a vossa companhia como temos tido até agora e agradeço-vos isso desde já. Neste momento era o que eu tinha para partilhar, vão ter as minhas redes sociais todas na descrição. Obrigado por estarem desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.